programa Visão Geral tem por objetivo promover um debate de ideias com os nossos convidados. E hoje eu trago aqui um dos ícones, que para mim é uma honra muito grande, um dos ícones da Escola Radiofônica de Anápolis. Então eu vou apresentar o cidadão, chama-se Cândido Filho, pré-candidato a prefeito pelo Podemos. Quem é Cândido Filho? Eu queria que você fizesse sobre... Primeiro, é uma honra tê-lo aqui, viu, Candinho? A honra é minha também, viu, José Augusto? Um prazer enorme estar aqui com vocês para poder fazer o que eu mais tenho feito, né, nos últimos anos, através da minha atividade profissional, que é de radialista, que é discutir a cidade. Eu, Cândido Filho, eu sou goiano, eu nasci numa pequena cidade aqui no interior do estado, mas fica próximo a Anápolis. Eu nasci em Hidrolina, e antigamente ali era Vale do São Patrício, médio norte goiano. Hoje acho que já é norte do estado de Goiás. Então é um pequeno município. Cheguei aqui em Anápolis em 1968, portanto tem 52 anos que eu moro aqui. E a partir disso, né, e com a minha entrada no rádio, passei a me dedicar, né, profundamente a essa discussão sobre a cidade. Eu sou pai de 3 filhos anapolinos, avô de 4 netos também anapolinos. Daí você pode perceber, né, qual é o meu interesse em discutir esta cidade, uma cidade para o futuro, né, para os meus filhos, para os meus netos, para você, para a sua família, enfim, para todos nós. E agora surgiu essa oportunidade, né, fui convocado até, digamos assim, para assumir essa pré-candidatura pelo Podemos. E a partir desse instante aceitamos o desafio e estamos aí para poder fazer essa discussão sobre a cidade. Um prazer enorme estar aqui com você, que também admiro muito pelo trabalho, meu amigo, meu companheiro José Augusto. Ô, Candinho, quantos anos de rádio, Candinho? Rádio eu comecei em 1979, então esse ano agora, 2020, com 41 anos, já trabalhando no rádio. Passei por todas as emissoras aqui de Anápolis, né? Fiz TV também, nos primórdios da TV aqui em Anápolis. Então tem uma carreira que não começou ontem e tem muito tempo. Por isso é que essa profissão que eu exerço, né, nos dá uma enorme oportunidade de conhecer a cidade pelo contato diário que você tem com as pessoas. Você tem a interação exata ali dos problemas que acontecem. Então é por isso que a gente às vezes tem até essa boa condição de discutir os problemas da cidade e as suas prováveis soluções. A minha produtora Eliane, que você tão bem conhece... Minha amiga, um abraço para Eliane. Diz o seguinte, eu quero que você faça a pergunta para o Candinho. A pergunta é, o que levou você a ser pré-candidato a prefeito de Anápolis? José Augusto, justamente por esse desafio, né, de tentar melhorar essa cidade. Que Anápolis tem uma força incrível, ela cresce por si só. Mas uma ação mais efetiva do poder público, ela pode melhorar esta situação. E Anápolis, a exemplo de outras cidades pelo Brasil afora, ela tem demandas que, mesmo com o passar do tempo, a gente não consegue resolver. Por exemplo, tem uma proposta no nosso plano de governo que fala a respeito da implantação de um centro de diagnóstico por imagem. O que vem a ser isso, Zé Augusto? Você sabe que a população, especialmente a população mais pobre, aquela que não tem recursos para poder pagar um exame mais complexo, uma tomografia, uma ressonância, por exemplo, ela encontra uma enorme dificuldade. Você vai ao médico, o médico passa ali uma receita e de repente pede também, né, ali um exame. E você vai procurar o poder público, você não encontra. Eu conheço casos aqui em Anápolis de pessoas que demoraram aí 8, 10 meses, 1 ano, para conseguir uma autorização para fazer, por exemplo, uma ressonância magnética. Então, quer dizer, aquele cidadão pobre, aquela cidadã que tem essa dificuldade no dia a dia, quando precisa de um exame como esse, às vezes corre até o risco de interromper um tratamento ou ter um diagnóstico mais preciso porque não teve acesso a esse serviço. Então, entendo que é uma proposta interessante. Por exemplo, nós temos que discutir interessantíssima. Mesmo. Então, nós temos que mesmo discutir esse tipo de proposta. Por exemplo, proporcionar à população mais carente o acesso a esse tipo de serviço, que só gente rica, gente de posses é que tem. Então, nós vamos trabalhar muito para poder implantar esse centro de diagnóstico de imagem, que eu acredito vai ser uma revolução na área da saúde de Anápolis. Aliás,
Anápolis é uma das poucas grandes cidades brasileiras em que esse serviço não é disponibilizado para a população. Uma outra questão que a gente precisa discutir muito nesta campanha eleitoral, a tal da mobilidade urbana, é tão falada aí nos últimos anos. Você que conhece também, José Augusto, e bem a cidade, sabe que aqueles bairros que ficam ali após a BR-060, no perímetro urbano e também na BR-153, tem uma dificuldade enorme. Tem gente que trabalha no centro, quando termina o expediente, para chegar novamente em casa, 50, 60 minutos. Praticamente uma viagem daqui a Goiânia. Então, posso incluir a 414 também? 414 também. Então, as pessoas têm essa dificuldade de acesso. Isso acaba atrapalhando a vida das pessoas. Você sai do serviço, 6 horas, aí você chega naquele trevo ali de saída de Brasília, está lá o chamado trevo da Havan, aí está lá aquele enorme engarrafamento. Você quebra-mola lá, mas é paliativo para enganar. Para enganar. No futebol, você sabe disso, seria o Seca Lourenço. Né? E justamente, é o tal de Seca Lourenço, que de prático não tem nada, né? Só atrapalha a vida das pessoas. Então, aquilo é um dos locais. O outro, ali naquele elevado, que falam de viaduto, para mim não é viaduto, aquilo é um elevado, o Ayrton Senna. Anápolis não tem nenhum viaduto. Não tem, justamente. Então aquilo ali é um elevado, que dá acesso para o Parque Brasília, Flócio Machado, para o bairro de Lourdes, aquela região ali. Você passa ali também 5h40 da tarde, 6 horas, você não consegue andar. Tanto carro que tem ali. O outro ponto que também, esse é dos mais críticos. Estrangulado. Estrangulado por completo. E o outro ponto, Zé Augusto, aquele lá de acesso à região do Recanto do Sol. Nossa, meu Deus. Aquilo ali, então, é terrível. Deus. As pessoas se irritam, elas perdem a paciência porque todos os dias têm que enfrentar aquele engarrafamento ali. Então, qual que é a nossa principal proposta nessa questão da mobilidade urbana? Hoje você tem uma tecnologia simples, bem mais barata do que viaduto, e não sei por que até hoje os gestores de Anápolis não se utilizaram disso para resolver esse problema que é grave. E qual é a solução, Zé Augusto? Você vai construir túneis sob as BRs, correto? Não é aquele túnel que você abre um buraquinho aqui para poder passar um carro e está resolvido o problema. Não. Uma obra... Barata e prática. Hein, barata e prática. Você constrói ali 2 pistas indo, 2 pistas voltando, você resolve o problema. Ninguém nunca teve interesse em discutir mais seriamente esse problema. O que nós temos visto aí é uma demagogia tremenda, mentindo muito para a população e do lado prático mesmo não se resolve nada. Então a nossa pré-candidatura, José Augusto, é para isso. É para discutir a cidade. Não faço parte de nenhum grupo político, claro que eu pertenço a um partido, para disputar a eleição eu tenho que estar afiliado em algum partido, mas não faço parte de nenhum grupo político que de repente vai atravancar, vai atrapalhar o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, essa minha pré-candidatura, apesar de estar ligada a um partido, ela é muito independente, porque o que nós temos percebido em Anápolis nos últimos anos é que alguns grupos políticos eles se digladiam em busca do poder e depois o poder só serve para eles. Não atendem a população. Então, o diferencial da nossa pré-candidatura é isso. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça, porque é aquela velha história. Você monta um grupo aqui, ganha a eleição, aí você vai governar para aquele grupo só. Você não vai governar para a população. Nós queremos sair desse lugar comum. Nós queremos realmente representar aquilo que o povo quer, aquela vontade que a população tem. Uma outra questão também, José Augusto, que a gente precisa discutir muito nesse processo eleitoral. O serviço público precisa funcionar em favor da população, que é quem mantém esse serviço. Você está botando o dedo na ferida, Também. Também, porque essa é uma ferida que a gente precisa resolver. Não estou dizendo aqui que o serviço público oferecido para a população de Anápolis é ruim, não, claro. Pelo contrário. Nós temos servidores de excelência, temos servidores dedicados, mas tem alguns que realmente não correspondem a essa expectativa. E olha a situação que está chegando o nosso Instituto de Previdência, o ISA. Quer dizer, algumas decisões tomadas aí ultimamente... elas vão quebrar o ISA, nós vamos ficar numa situação muito delicada em relação à previdência do servidor municipal, e isso vai ter um impacto direto na vida da população, que é quem paga por isso. Imagine você, o ISA não vai ter mais recursos para poder pagar aposentado, o município tem que garantir o pagamento dessa aposentadoria. Você vai tirar o dinheiro
para poder pagar a aposentadoria, aquele dinheiro que poderia ser utilizado na melhoria das condições da cidade, na mobilidade urbana, na saúde, na educação. Daqui a pouco nós vamos arrecadar apenas para poder pagar a folha dos ativos e dos inativos. Quer dizer, uma cidade do porte, do tamanho de Anápolis, com 400 mil habitantes, não pode se sujeitar a esse tipo de política. Então, nossa proposta é realmente de fazer essas mudanças em relação à política direcionada ao servidor. Vamos buscar o diálogo, eles vão ter que aceitar fazer essa reforma. Por que até hoje, José Augusto, não se mandou para a Câmara Municipal, por exemplo, uma proposta de reforma da Previdência do município? O governo federal, querendo ou não, você pode até fazer algum questionamento, mas ele fez a sua reforma. O governo do estado, que está sendo até questionado na justiça por alguns itens da reforma previdenciária, também fez a sua. E aqui no município ninguém fala nada, parece que está tudo muito bom, está tudo muito bem, e não está. O Instituto de Previdência está quebrado, o servidor está correndo o risco daqui a pouco não conseguir receber a sua aposentadoria, e não se faz uma discussão mais séria a respeito desse assunto. Então, é esse tipo de situação que nós precisamos mudar em Anápolis. Anápolis tem que ser para uma população de 400 mil habitantes, e não para uma meia dúzia como fazem aí atualmente. Quando você fala do ISA, Candinho, você quer dizer que foi feita uma maquiagem no ISA, foi isso? Não, aliás, não foi bem uma maquiagem não, Zé Augusto, Eles dilapidaram o ISA, andam vangloriando por aí. O ISA tinha 40 e poucos milhões de reais de patrimônio, e agora tem um patrimônio superior a 150 milhões de reais. Mas, claro, deram para o ISA a rodoviária, deram para o ISA o terreno do cartódromo, mas isso não significa dinheiro, é patrimônio. E o problema do ISA hoje é dinheiro. O que a atual gestão fez, José Augusto? Só pagou isso, só fez o repasse só em 2017, que foi o primeiro ano dessa gestão. Em 2018, já fez uma renegociação daquilo que devia para o Instituto. Em 2019, da mesma forma. E em 2020, além de não ter pago os parcelamentos anteriores, ele já propôs uma suspensão do repasse da parte patronal. Porque o ISA sobrevive com os 11% que é descontado do salário do servidor e mais os 22% que a gestão, ou seja, que o patrão tem que fazer. Isso não tem sido feito. E o que é mais grave ainda é reunificar aqueles fundos, que é para quem estava no serviço público antes de 2012, tinha um fundo, e quem entrou no serviço público a partir de 2012, um outro fundo que já tinha 90 milhões para garantir as aposentadorias futuras. E aí o que a atual gestão fez? Pegou esse dinheiro que estava no fundo antigo, já acabou, simplesmente não tem mais dinheiro naquele fundo. Agora você imagina a situação do servidor. É uma discussão seríssima que precisa ser feita, porque isso vai ter um impacto direto na vida das pessoas, na vida do anapolino a partir de agora. Então é um assunto que a gente precisa colocar mesmo em pratos limpos. Fazer uma reforma fruto do diálogo com o servidor, ninguém está aqui querendo prejudicar ninguém, mas nós temos que trabalhar dentro de uma realidade que o município tem hoje. Candinho, tem algumas aposentadorias ali meias assim estratosféricas, é isso? Olha, essas informações, aliás, o ISA precisa ter mais transparência também. Isso. Precisa ter mais transparência, Mas as informações que nos chegam é de que o ISA hoje paga aposentadoria de 25 mil reais. Eu mesmo vi no Diário Oficial há poucos dias, que tem que publicar lá no Diário Oficial as aposentadorias que são concedidas. Nesse dia que eu li o Diário Oficial, particularmente me chamou a atenção duas aposentadorias, uma de 15 e outra de 25 mil reais. Ora, não tem instituto que aguenta. Não tem orçamento que resista, não tem receita de instituto que vai resistir. Nós não podemos, a população de Anápolis não pode mais continuar aceitando esse tipo de situação. Por isso é que nós temos que discutir e resolver esse problema. Como que nós vamos resolver? Através de uma reforma previdenciária no instituto aqui do município. Porque não é justo, José Augusto, a população pagar um preço tão alto. Daqui a pouco eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, mas que no fundo é uma verdade, daqui a pouco nós vamos ter dinheiro para tapar buraco, para trocar a iluminação da rua, proporcionar atendimento às pessoas que precisam na área da saúde, por exemplo, porque não vai ter orçamento que vai dar conta. O orçamento de Anápolis hoje, ele é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Você vai pensar assim, pô, é um belo orçamento, É muito dinheiro, Mas, em contrapartida, tem muitas demandas também, que às vezes precisa até mais do que esse dinheiro. Verdade. Então, nós precisamos realmente aproveitar esse período eleitoral agora para discutir essa situação, porque o anapolino merece, sim, ter uma relação melhor com o nosso serviço público.
O nosso telespectador e assinante do canal 14, garganta hoje eu peço desculpa porque está horrível. Pode estar notando que o Candinho, que é pré-candidato a prefeito de Anápolis, ele fala sem aquela demagogia que carregam alguns outros candidatos. E eu quero, antes da próxima pergunta, falar para o nosso telespectador que nós estamos obedecendo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos a 2 metros de distância, a máscara dele está aqui, ele não precisa da máscara desde que eu faça uso. Se ele estivesse fazendo uso, eu não precisaria vice-versa. Candinho, me empolgou, e eu quero citar também que o nosso telespectador ficou empolgado, com a maneira dinâmica como você fala das propostas. Pelo menos 3 que você falou, essas 3 propostas que estão colocadas no plano de governo, é isso? Sim, elas estão no nosso plano de governo. Nós vamos discutir esse plano com mais detalhes ainda para a população, porque eu entendo que isso vai ter, né, uma importância muito grande, né, no dia a dia das pessoas. E tem outros prontos lá. O nosso programa de governo, viu, Zé Augusto, está sendo finalizado para que ele seja apresentado à população no período da campanha eleitoral. Mas tem um outro que eu considero muito importante também, eu preciso levar isso ao conhecimento das pessoas. Aliás, a legislação nos permite isso, que é justamente falar sobre o plano de governo. Você sabe, esse é um número aleatório, porque a gente não tem um número exato em relação a isso, mas Anápolis tem quase 20 mil anapolinos morando no exterior. Sabia, Zé Augusto? É o número que o pessoal aproxima. Que isso? Né? Quase 20 mil anapolinos morando no exterior. Irlanda, Estados Unidos, Irlanda, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Japão, enfim, nós temos brasileiros espalhados por esse mundo todo. E qual que é a situação que às vezes me deixa muito chateado? Eu já presenciei esse tipo de situação. Quando acontece uma tragédia lá fora, por exemplo, o anapolino morre de acidente, lá na Irlanda, por exemplo, já presenciei. Trazer para cá uma dificuldade. É uma dificuldade danada. Aí a família, coitada, aqui preocupada, querendo dar um enterro digno para essa pessoa, trazer essa pessoa de volta para a sua cidade, ela simplesmente não consegue. Simplesmente não consegue. Aí começa a fazer vaquinha, a se cotizar entre os amigos, entre os parentes, corre na empresa, com muita dificuldade, às vezes consegue, né, esse recurso para trazer essa pessoa de lá. Qual que é a nossa proposta em relação a isso? O município precisa criar um fundo. O governo do estado já tem até alguma coisa em relação a isso, mas nem sempre atende as pessoas também. Vamos criar um fundo, porque esse tipo de tragédia não acontece todo dia, Então, e o dia que acontecer, e esse fundo também vai ter um limite, porque senão daqui a pouco você não dá conta mais também, mas aquele que comprovadamente é anapolino, que de repente morre em outro país, a gente ter dinheiro desse fundo, ter essa condição de repatriar, de trazer essa pessoa de volta. E eu vou explicar para você por quê. Tem muita gente que fala assim, é demagogia de campanha, é mais um candidato prometendo um monte de coisa. Isso é cidadania. E eu vou explicar para você por que isso, Zé Augusto, está no nosso programa de governo. Essas pessoas que saem daqui com muita dificuldade, vão trabalhar fora do país, o que eles ganham lá retorna para Anápolis. Sem dúvida. Sabe como? No investimento em imóvel, montando um pequeno comércio para o seu pai, para a mãe, para o parente que aqui ficou, tentando fazer uma poupança para quando ele tiver que retornar, ele ter uma condição de vida melhor aqui. Verdade. Então essas pessoas, elas contribuem diretamente para o crescimento econômico da cidade. Por que essas pessoas não podem merecer do poder público municipal uma atenção como essa? Aliás, já até dei essa sugestão em termos de apresentação de projeto de lei, né, em termos de projeto de lei, em termos de, por exemplo, o prefeito ter uma decisão assim, de criar um fundo dessa maneira, então nunca tive ouvidos. Então agora como pré-candidato, né, e quando tiver que discutir com a população esse tipo de assunto, nós vamos colocar, porque eu acho que é muito importante. Se me permite, José Augusto, eu sei que o nosso tempo está curto, mas rapidamente aqui, uma outra coisa que eu considero também muito importante, para o povo de Anápolis, especialmente para a população mais afastada do centro da cidade, que é a aplicação do orçamento impositivo, através de emendas parlamentares. Tem muita gente também que fala, mas isso não funciona e tal. Na minha concepção, funciona. Te disse agora há pouco que o município tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. O desse ano agora e do ano que vem também é nesse valor. E às vezes o cidadão se elege lá pela sua região, vereador, e para poder conseguir algum benefício ele tem que ser amigo do prefeito, tem que fazer parte da base que apoia o prefeito, porque pela iniciativa dele apenas não vai conseguir. Então isso aí já é lei, mas que infelizmente eles não têm cumprido, que nós vamos colocar um valor considerado
para uma emenda parlamentar de cada vereador. São 23. E eu fiz a conta para poder colocar isso no nosso plano de governo. Uma emenda, por exemplo, de R$500 mil. São 23 vereadores. Isso significa 11 milhões e meio de reais por ano. No orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, isso não é muita coisa. Mas como é que esse dinheiro vai ser aplicado lá na sua região, Zé Augusto? Você vereador, representante da região, você vai discutir com a sua comunidade o que é mais importante. Chegou a essa conclusão, o que é mais importante? Você vai, durante a discussão do orçamento na Câmara Municipal, você vai apresentar a emenda, ela tem força de lei, o Poder Executivo vai licitar aquilo que foi escolhido, vai fazer a obra e o vereador que assumiu o compromisso vai lá resgatar o seu compromisso com a população. Independente de ser da base do prefeito, de ser da oposição, todos terão direito a essa emenda. Para acabar com aquela história que se o vereador da sua região for amigo do prefeito, ele consegue alguma coisa. Se for da oposição, ele não tem direito a nada. Então, nem precisa fazer a política com essa direção, com esse objetivo, de que todo mundo seja realmente beneficiado. Isso aí vai ser lei em Anápolis, aliás, já é lei e ela vai ser cumprida a partir de agora, viu, Zé Augusto? Tão simples, né? Tão simples, basta você querer trabalhar que tem jeito sim de fazer uma cidade melhor. Podemos ver em puro sangue, não? Olha, nós temos ainda feito conversas com alguns partidos, né? A nossa intenção, e até para poder fortalecer o nosso projeto, é ter algum partido mais ou menos na mesma linha de pensamento que o Podemos, para a gente poder construir uma chapa majoritária. Na proporcional não tem como, porque a legislação, né, acabou com essa possibilidade de coligação, então não tem como. Mas na majoritária nós temos conversado sim com alguns partidos, há uma possibilidade, mas nós temos também questões programáticas. Não adianta também, Zé Augusto, apoio pelo apoio. Por exemplo, eu te citei aqui alguns pontos do nosso plano de governo. Quer dizer, para a gente poder se aliar a alguém, se coligar a alguém, nós temos que ter a concordância de que esses pontos eles serão cumpridos e que a população também vai ganhar com isso. Então, isso tem que ficar muito claro. Na contramão, né? Na contramão, não. Eu tenho um discurso muito claro, muito reto, muito direto nessa minha conversa com a população de Anápolis. Fui assim durante toda a minha vida profissional e agora, enquanto político, jamais serei diferente. Então nós temos aqui compromissos, nós temos propostas e eu costumo dizer o seguinte, nós não vamos ter uma candidatura de promessas, não. A nossa intenção, isso é uma verdade, você pode acreditar nisso, é assumir compromissos com a população. E em assumindo esses compromissos, nós teremos que cumprir. Chega dessa política da mentira, da enganação e da tapeação ao nosso povo. Nós estamos falando aqui com o pré-candidato Cândido Filho. A última pergunta minha. Com a desistência do Antônio Gomide, pulverizou as candidaturas que estavam polarizadas, você entende assim? Teoricamente, o ex-prefeito Antônio Gomide, ele chegava numa disputa dessa para a Prefeitura de Anápolis como favorito, né? Pelo menos é o que se comentava muito nos bastidores. Também não sei se na prática seria assim. Claro que vai ser uma ausência muito sentida nesta campanha, até pelo debate que isso poderia proporcionar com a experiência de ex-prefeito, né? Ele poderia contribuir muito, né, com a cidade nesse momento num debate. Mas o partido dele, que é o PT, tem uma outra representante, no caso a professora Geli, que é a pré-candidata hoje do PT, também uma pessoa capacitada e gabaritada para poder fazer essa discussão. É lamentável apenas em relação à situação do ex-prefeito Antônio Gomide, o seu quadro de saúde, que realmente não permite, né, você participar da maratona, que é uma campanha eleitoral, então claro que vai ser uma presença, né, aliás não é uma presença, uma ausência muito sentida no processo eleitoral. Mas ele estará por ali, com certeza, nos bastidores, lá no seu partido, contribuindo de alguma maneira para a campanha. Eu, particularmente, vou sentir muito a ausência dele, porque, inclusive, durante a gestão mesmo dos dois governos do PT, nós teríamos aí alguns questionamentos a fazer. Eu acho que seria importante, né, a presença dele, então, numa campanha eleitoral. Mas é assim a vida. Infelizmente, ele está passando por esse problema de saúde. Claro, torço e rezo muito pela recuperação dele, porque tem a atuação marcante, especialmente como parlamentar aqui no estado, viu, Zé Augusto? Eu tive o prazer de entrevistar o ícone Cândido Filho, pré-candidato a prefeito de Anápolis. No finalzinho agora, eu gostaria que você, agradecer a sua presença aqui, e que você faça uma mensagem ao povo de Anápolis. Só não pode pedir voto. Justamente. Agora, eu quero agradecer você até pela gentileza, né, pela deferência, né, me chamando de um ícone do Rádio Anápolis. Mas é verdade. Longe disso, a gente tem aí no dia a dia tentado aí prestar a nossa contribuição. Mas o que eu quero dizer para o povo de Anápolis é o seguinte, acredite na sua cidade. Nós podemos sim
construir uma cidade melhor. Mas a sua participação enquanto cidadão, enquanto cidadã, ela é muito importante, porque através dessa sua participação, até da pressão democrática, que geralmente é feita na política, é que nós teremos aí, então, esta cidade melhor. E o momento oportuno é esse, né? Se você tem alguma sugestão, se você quer dar um outro rumo para a sua cidade, né, participe mais do processo eleitoral. Inclusive, durante a campanha, né, muitos vão chegar aí até a sua casa por vários meios, né, pedindo aí o seu voto. A esses você faz um questionamento, né? Quem tem mandato, o que ele fez durante esse mandato, quem não tem, o que ele propõe de agora em diante. Enfim, essa avaliação, né, do eleitor, ela é muito importante, inclusive para a gente dirigir, para a gente determinar os rumos que a nossa cidade precisa e que também merece. Quero te agradecer muito, Zé Augusto, a você, a Elaine, ao Canal 14, por essa oportunidade dessa exposição de ideias, que entendo vai ser muito importante num ano como esse aqui, para a gente construir uma cidade cada vez melhor. Não é para mim, para você, para ele, não, para todos nós. Nós merecemos e queremos ter uma cidade melhor. Muito obrigado, um abraço. Nós que agradecemos, Cândido. Muito obrigado. Falamos hoje com o pré-candidato do Podemos, pré-candidato a prefeito, Cândido Filho. Nosso muito obrigado ao assinante do Canal 14. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.